Amigos, mais um oposto para sábado. Já não sei se vou fazer o oposto para domingo, mas temos o oposto para sábado, ok? Para esta sexta-feira, que não tivemos assim grandes jogos, tivemos duas dobradinhas. Tivemos golos nas primeiras partes do Sporting com Vila Real. Não foi por falta de tentativas de Vila Real na segunda parte, mas o gol não surgiu e mesmo se aplicou no Gil Vicente. Com o Brentford era uma dobradinha, tranquilo. Já temos muito jogo no fim de semana. Indo para o que interessa, isto não é preciso estar aqui, vamos para aqui. Portanto, vamos falar de Botafogo com Corinthians, certo? E vamos falar um bocadinho de Brasil, vamos falar um bocadinho também de contexto nórdico. Portanto, Botafogo contra o Corinthians, portanto, na estreia de o David Ancelotti, o Botafogo venceu por 1-0 no terreno do Sport Recife. Acho que ele estreou-se aqui, se não estou em erro. Já o Corinthians vem do 0-0 com o Cruzeiro, depois de ter perdido na casa de São Paulo por 2-0. Estamos a falar de um Corinthians, de um Botafogo, desculpa, é 1.61, empate 3.70, Corinthians 6.24. Aqui vamos pelo simples, mais do e-mail a 1.44, parece-me um modo muito interessante para o que pode ser a realidade do jogo, até pela pressão do Corinthians com o Dorival ter que mostrar resultados e no Botafogo, quer queiramos, quer não, até anda ali dentro do top 5 e que não perde há 5 jogos, ok? E que não perde há 5 jogos, certo que também estamos aqui a olhar. Vence Botafogo, vence Vasta Gama, perde com o Palmeiras. Aqui foi lá está o empate com o Vitória e depois aqui a estreia de David Ancelotti. Depois, continuando no Brasil, Mirassol que vai jogar contra o Vitória. Mirassol que vem num momento de forma muito interessante. Empate em casa do Palmeiras, no resto do Brasileirão. Vence o Santos por 3-0 em casa. Vai vencer a casa do Ceará por 2-0. Estamos a falar do Mirassol a 1.80, empate 3.25, vitória 4.99, mais de meio 1.50. Também parece-me muito, muito interessante, até pela realidade que tem sido recente do Mirassol. Marcou sempre nos últimos 3 jogos que realizou. Se formos olhar até aos últimos 5, contando aqui os últimos 5 realizados, marcou sempre. Ok? E temos um Vitória que vem de empatar a 2 com o Recife, último classificado, de vencer o Bragantino por 1-0 e deste tal 0-0 com o Botafogo. Gosto sinceramente do mais de meio a 1.49. Falando-se aqui só um bocadinho do amigável, vai haver amanhã entre o Benfica e o Fenerbahçe, pegando um bocadinho no que têm sido os amigáveis recentes do Fenerbahçe, que aqui não aparecem, que acho que a exceção Coleiria tem tido sempre golos. Temos aqui um Benfica neste amigável internacional com modo de, onde é que ela está? Benfica, 1.85, empate 3.75, Fenerbahçe 3.21. Gosto aqui do mais do e-mail 1.56. Benfica vai ter o primeiro jogo, digamos, antes da pré-época, ou seja, o primeiro jogo de pré-época, por assim dizer. Não sei se sentido de jogos treinos ou não. O Fenerbahçe já vem um bocadinho mais de rodagem nesse aspecto. É uma Eusébio Cup, joga no Estado da Luz, quer mostrar serviço. Acredito que jogadores como Richard Rios joguem e já vêm com alta pedalada, porque o Richard Rios vem da América do Sul, do Palmeiras. Portanto, gosto mais do meio 1.56 e gosto dos gols marcados nas partes a 1.57. Passando aqui num instantinho, Dinamarca, Copenhaga contra Bold Clube. Estamos a falar isto é campeonato dinamarquês, estamos a falar de um Copenhaga a 1.30, Copenhaga que vem de vencer no arranque do campeonato, depois ganhou na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, como vocês podem ver aqui ao Drita em casa, e agora vai para o seu segundo jogo de época. Empate 5.51, o Vélez está a 8.55, aqui não vou inventar muito do que é a roda, gosto de golos marcados em ambas as partes a 1.55, um bocadinho na perspectiva de Copenhaga, mesmo com alguma rotação, pensando no jogo da segunda mão que vai ter, mas o Drita não é uma equipa propriamente um colosso, mesmo que o Copenhaga rode, acredito que pelo menos haja gols em ambas as partes, quer por uma equipa, quer pela outra. O confronto direto entre as equipas deu sempre, 60% das vezes quase, um gol nas primeiras partes. Portanto, vou jogar deu sempre pelo menos 2 golos nos jogos. Em 11 dos 12 jogos, pintaram sempre pelo menos 2 golos entre estas equipas. 75% das vezes houve over 2,5 entre elas. Agora, continuando, não é este jogo está aqui a mais. Gais contra Halmstad, estamos a falar, isto agora é Suécia, vamos para terras suecas. Estamos a falar de um Gais a 1.39, empate 4.75, Halmstad 7.55, mais do meio está 1.22, mais do meio está 1.72. Estamos a falar de ambas marcam a 2.01, estamos a falar de gols marcados das partes a 1.70. Estamos a falar de um Gais que não perde há 5 jogos, teve uma vitória por 3-0, empate 3-1, 0-0 com o Malmo, 3-2 com o Amarby, 3-0 fora com o Derger Force. E estamos a falar do Almstad, que vem dos últimos 2 jogos com uma derrota e um empate. Perdeu na casa do Aken por 4-1 e empatou fora com o Aken também a 0, curiosamente.
dobraram o jogo e agora desta vez não perdeu. E nos últimos 5 jogos tinha tido 2 vitórias. Se formos a ver o Gais a jogar em casa, tem 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, 9 marcados, 6 feridos. Já o Almstad é das piores equipas a jogar fora, 5 derrotas, 1 empate, 1 vitória, 3 gols marcados, 14 sofridos. No confronto direto, 80% das vezes houve um golo na primeira parte, 80% das vezes houve 2 golos no jogo e em 60% das vezes houve mais 2,5. Aqui não vamos inventar muita roda, gosto da odd, lá está, golos marcados nas partes a 1.70. Continuando por terras nórdicas, Broma, fica por Broma, contra o Malmo. Estamos a falar de um Malmo que está a meio de uma eliminatória europeia, vem de vencer o Riga fora por 4-1. Se contarmos que este jogo vem de 5 vitórias seguidas nas últimas partidas, contando entre campeonato e arranque da sua participação em provas europeias, estamos a falar de um Broma que tinha perdido com o Gothenburg em casa 3-1, tinha levado de vencida o Deresfors 3-0 fora, vencido o Norrköping fora 1-0, vencido o Oster 2-0 em casa, entretanto patinou, depois de estar a vencer 2-0, levou o comeback para o Marby por 3-2. Estamos a falar de um Malmo que está em quarto, um Broma que está em quinto, um Broma que em casa tem 7 jogos, 2 vitórias e apenas 5, ao contrário, apenas 2 vitórias e 5 derrotas. Estamos a falar de um Malmo que a jogar fora, em 9 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 10 golos marcados. 2 frios, aqui também não vamos inventar muita roda. Golos marcados em ambas as partes a 1.62. 88% das vezes pintou, ambas marcam no confronto direto entre estas equipas. Se nós formos a ver, 50% das vezes ambas marcam nos jogos do Malmo, 30% para o Broma. Gosto também do ambas marcam, está a 1.62, também parece-me interessante para o que pode ser o jogo de amanhã entre estas duas equipas. Se vocês forem a ver, olhem aqui a quantidade de golos marcados, seja a marcar ou sofrer nas primeiras partes, e agora reparem na segunda parte. Desculpem, na segunda parte, quero o Malmo a sofrer e o Bromo a marcar, por exemplo. Ok? Continuando, Bodo contra Vålerenga. Estamos a falar de um Bodo, agora já vamos para terras norueguesas, vamos um bocadinho mais para o lado. Estamos a falar de um Bodo que até vem agora numa forma interessante. Estamos a falar de um Bodo a 1.22, empate 7.01, Vålerenga 10.10. Um Bodo que nos últimos 5 jogos perdeu contra o Sarpsborg em casa, mas depois empatou com o Kristiansen, vence Sandefjord, vence Fredrik, vence o Viking por 4-2. Já o Vålerenga, que teve uma derrota por 3-2, depois 2-0, 1 igual, 1-0 e vem de uma vitória por 3-0. Nos últimos 11 dos 14 jogos que realizaram entre eles, houve pelo menos um golo na primeira parte. Nos últimos 12 de 14, houve pelo menos 2 golos. Nos últimos 64% dos jogos entre eles, teve over 2,5 e o ambas marcam pintou em 60% dos jogos. Nós fomos a ver, apenas 10% das vezes o Bodo fica sem marcar, deixa lá sempre o seu golo. Curiosamente tem uma elevada estatística a não sofrer golos e apenas 20 jogos teve ambas marcam. Já o Vålerenga costuma deixar sempre o seu golinho. É uma equipa que também não é propriamente fortíssima no que toca no gol sofrido. Ambas marcam também raramente pinta. Mas eu aqui vou apenas e só pelo golos marcados em ambas as partes. Onde é que ela está? Eu tinha visto, onde é que eu tenho aqui no apontamento? A 1.30, não é propriamente a melhor odd do mundo. E o mais 2,5 está a 1.24. Acredito que estas odds ao longo do dia de amanhã baixem ainda mais. Podem ser interessantes de serem juntar aqui a alguma coisa. Avançando, Sandefjord contra Sarpsborg. Estamos a falar de modo 2 para o Sandefjord, empate 3,99. Sarpsborg, assim que é. A 3.20, mais de 1.16, mais de 1.56, mais 0.5 HT, 1.28. Ambas marcam 1.50 e estamos a falar de golos marcados nas partes a 1.53. Entre elas, houve 85% das vezes houve um golo marcado confronto direto nas primeiras partes, 62% dos últimos 13 jogos deu ambas marcam, 85% dos últimos 3 jogos deu over 1,5, 62% dos jogos entre eles deu mais de 2,5. Aqui o Sandefjord vem dos últimos 5 jogos, vence por 4-0, perde 1-0, vence por 2-0, perde 2-0 e vence por 6 bolas a 0. Se repararem, o Sandefjord em casa vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas, se contarmos, ok, isto aqui vem desde abril, mas se olharmos, por exemplo, desde junho, okay, venceu os últimos 3 jogos seguidos em casa. O Sarpsborg não perde há 5 jogos, desde o dia 29 ao dia 18, vem de uma vitória por 2-1 na casa do Bodo, vence Angsund por 3-1, Viking por 1-0, depois vem 2 empates, 1-0, outro com 2 golos. Sarpsborg nos últimos jogos fora, se olharmos desde junho em diante, não perde também há 4 jogos. Nós fomos a ver estas equipas. O Sandefjord em casa é a melhor equipa do campeonato, 7 jogos, 7 vitórias até o momento no campeonato norueguês. O Sarpsborg a jogar fora é das melhores equipas a jogar fora. Nos últimos 7 jogos tem 3 vitórias, 4 empates, 10 gols marcados, 5 sofridos.
Nós fomos aqui a ver jogos sem marcar, muito pouco eles ficam sem marcar. Curiosamente, 70% dos jogos de Star Sport deu ambas marcam. Portanto, ambas marcam 1.50. Neste caso 1.50 exatamente. Gols marcados em ambas as partes a 1.53. Parece-me uma excelente oportunidade para o dia de amanhã. Para este jogo, um bet builder aqui possivelmente interessante. Ambas marcam com mais 2,5, dá um modo de 1.78 na Bet7, o Bet Builder, que é uma das melhores coisas que a casa tem. Amigos, estamos conversados para um dia com alguns jogos. Vai haver jogos também da MLS da madrugada de sábado para domingo. Não abordei aqui, mas talvez faça entradas em pré no Telegram. O Telegram está na descrição. Se quiserem participar no Telegram para terem um bocado de ideia do que é que vamos fazer a contar na próxima época, já começa para a semana, vamos nos filtrar e focar um bocadinho melhor apenas em menos campeonatos. Ou seja, à partida estas apostas em campeonatos, como lhes chamamos, mais periféricos, nórdicos e por aí fora, belgas, mesmo o brasileirão, poderá estar um bocadinho posto mais de parte no que toca aqui na rubrica do oposto e no que toca no acompanhamento em live no Telegram, até porque eu vou ter forçosamente que filtrar mais tempo, mais do meu tempo, para outras coisas da minha vida pessoal. Alguns vocês sabem, outros nem tanto. E focar-me um bocadinho mais em mais, ou seja, também, digamos, pegar no que é uma infelicidade e juntar e trazer, de certa forma, tirar algo positivo disso e focar um bocadinho mais em certos campeonatos. Ficamos com melhor entendimento dos mercados, como é que os mercados estão a funcionar nesses campeonatos. Ficamos a conhecer muito melhor as equipas. Se nos focarmos em apenas 1, 2, 3 campeonatos, o Tugão será sempre um deles, até pela minha questão clubística, porque estamos em Portugal. Portanto, vamos ficar por aí. Amigos, estamos conversados. Se quiserem comentar colocar nos comentários as ligas que vocês mais gostam de acompanhar ou as ligas que vocês acham que têm melhores mercados para se acompanhar dentro das Big Five. Claro que eu não falei aqui só em ligas, mas a Liga dos Campeões estará sempre inserida e sobretudo a Liga Europa também, a Conference ainda vou ver, mas a Liga dos Campeões estaremos sempre a acompanhar. Portanto, amigos, estamos conversados. O vídeo já vai um bocadinho longo. Quase a arrancar as épocas oficialmente. Há também o arranque do Campeonato Belga neste fim de semana. Talvez já estive ali a ver uma coisa engraçada sobre um jogo que vai ver, agora já não me recordo se é sábado ou domingo, entre o Clube Bruges e o Genk. Pode ter ali um modo também interessante para entrarmos em pré. Amigos, estamos conversados. As prés talvez saiam já hoje, porque amanhã não sei se vou ter tempo de as lançar, porque vou estar ocupado. Se gostam deste tipo de conteúdo, comentem, deixem um like, subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo.